No casamento do meu filho, que foi num vinhedo, a noiva dele riu e falou: seu ingresso custa $62.000. Minha ex-esposa tossiu e disse: ou você pode assistir lá da estrada. Eu olhei pro convite, sussurrei, recusei e apertei um botão. 5 minutos depois, faltou energia. A música parou e um helicóptero pousou no bolo deles. E isso foi só o começo. $62.000, pai, disse a Lassie, sem tirar os olhos da pastinha de planejamento do casamento dela. Essa é a sua entrada. Ela falou como se fosse uma coisa normal, tipo o preço de um quarto de hotel, como se a gente não estivesse ali, no vinhedo, onde eu devia assistir o casamento do meu único filho no mês que vinha. Eu pisquei, não tinha certeza se tinha ouvido direito. Aí minha ex, Kelly, tossiu de novo, parecia até uma risada, e completou, girando a taça de champanhe cara dela: você pode assistir lá da estrada. Tem uma colina, uma vista bonita. Essa foi a ideia deles para um acordo. Estávamos numa degustação de vinho antes do casamento, que era para ser um momento tranquilo em família, tipo aquele onde tudo é servido, tudo está organizado, e todo mundo sorri meio forçado. A Lassie estava com um vestido branco de linho, tudo passado direitinho. A Kelly usava uma roupa que parecia meio espiritual, mas falsa. Meu filho, Alex, só olhava para a taça de vinho na frente dele, como se ela tivesse todas as respostas. Eu olhei para ele e esperei. Pai, não é sobre dinheiro, ele falou por fim. Mas nem ele parecia muito convencido. É para ajudar, para mostrar apoio. A família da Lassie ajudou muito. Eu sabia o que isso queria dizer. O pai dela comprou o lugar. A mãe dela pagou o cinegrafista do drone. E eu, acho que eu deveria me sentir sortudo só de respirar o ar do vinhedo deles. Olhei pro convite que estava na minha mão, com acabamento grosso dourado. Tinha uma linha pequena embaixo, com letra bonita, que dizia: para participar, é preciso contribuir pro Joy Fund, mínimo $62.000. Abaixo tinham 2 caixinhas para marcar: aceito contribuir e recuso. Eu não falei nada, só peguei o celular, desci a lista até um nome que eu não falava há meses e apertei um botão. Ativado, falei, calmo, 5 minutos. Eu ainda ouvi a Kelly cochichando com a Lassie, provavelmente fazendo algum comentário metido dizendo que eu sempre fui dramático, mas eu não me importei. Eu tinha programado isso semanas antes. Eles achavam que era para filmar o drone. Eu nunca disse nada para corrigir. Não era vingança, eu só queria ser ouvido, sem falar uma palavra. Exatos 4 minutos e 38 segundos depois, as luzes piscaram, as lanternas penduradas em cima das mesas apagaram, os alto-falantes pararam no meio da música. Não foi sabotagem, nem raiva, foi uma mensagem, não para eles, mas para mim, um sinal de que eu estava colocando um limite, ali, no tempo e no vento. O vinhedo ficou em silêncio, meio confuso. E aí, acima das árvores, com um barulho forte, apareceu um helicóptero. As pessoas ficaram de boca aberta. Uma mulher gritou. O vento do rotor jogou taças de vinho no chão e arrancou cardápios das mesas. Eles trouxeram uma réplica do bolo de casamento para fotos. Chamavam isso de ensaio visual. Até o topo do bolo queria seu momento. A Lassie gritou: meu bolo! Enquanto o vento levantava aquela coisa enorme coberta de fondando o pedestal. O helicóptero desceu certinho, pousando bem no meio do corredor de flores que tinha sido feito especialmente. Eu não mexi, fiquei parado, segurando o convite numa mão, com o polegar ainda no botão do controle remoto no bolso. E isso foi só o começo. Mas antes de contar o que aconteceu depois do helicóptero, deixa eu voltar no tempo e mostrar como eu cheguei até ali. A primeira vez que eu paguei a mensalidade do Alex, ele me mandou só uma mensagem: tecnologia. Era isso, nenhuma ligação, nenhum obrigado por me ajudar, só 3 letras e um emoji de joinha. Eu pensei que ele devia estar ocupado. Na segunda vez, foi a Lassie que me mandou uma mensagem, não para agradecer, mas para pedir: podemos aumentar o subsídio do aluguel do lugar novo? O estacionamento não tá incluso. Não, encontramos um lugar. Não, estamos animados. Era só mais uma conta escondida em conversa fiada. Isso já rolava há anos, depois do divórcio. No meu extrato bancário, vi todas as transferências que fiz. Um arquivo chamou minha atenção, um banco de planejamento do casamento deles. Lá tinha uma lista com todos os fornecedores, os preços e uma coluna chamada parte do pai.
US$ 62.000 não era só uma sugestão, era uma linha fixa do orçamento. Do lado tinha um comentário da Lassie: se ele não pagar, cortamos ele. Drama é conteúdo. Eles já estavam planejando me explorar. Foi aí que achei um arquivo de áudio. Era uma gravação de uma conversa entre a Lassie e a mãe dela, que veio sem querer dos backups do iPhone da mãe dela. Lassie falou: eu toquei. A mãe respondeu: ele não vai vir, a não ser que a gente implore. Lassie riu e falou: então não implore. A mãe disse: tá bom, deixa ele ficar de mau humor, a gente vai dizer que ele é instável, ninguém mais questiona traumas. Eu escutei esse áudio 3 vezes, não porque não acreditava, mas porque eu conseguia acreditar. Uma semana depois, recebi um e-mail com novidades sobre o casamento. O lugar estava com problemas elétricos e agora tinha uma investigação rolando. O que eu fiz? Confirmei ou neguei presença? Nunca. Então veio o segundo golpe. Alex me mandou um e-mail, não mensagem de texto, e falou: oi, pai, depois de tudo que rolou, achamos melhor você não vir. Vamos devolver sua contribuição do RSVP. Tudo de bom, Alex. Reembolso. Eu nem tinha pago nada. Aí respondi no e-mail. Escrevi só 2 palavras, reembolso recusado, e anexei o áudio daquele memorando onde a Lassie e a mãe dela planejaram me chamar de instável. Também copiei escondido todos os fornecedores da planilha e assinei assim: do pai do noivo, ainda pagando, ainda observando. No dia seguinte, o designer do bolo cancelou. O violinista postou um vídeo no TikTok falando que recusava trabalhos antiéticos, e alguém invadiu o Pinterest da Lassie, trocando todas as fotos das inspirações por imagens em preto e branco de casamentos desastrosos. Recebi outro e-mail, dessa vez da Kelly: o que você tá fazendo? Você vai acabar com a vida dele. Você sempre teve ciúmes de quem amava ele mais do que você. Eu não respondi. Encaminhei o e-mail para Amanda com o assunto: arquivo sob luz artificial. Depois, liguei para alguém que eu não falava há anos. Meu irmão Mark. Ele saiu de casa com 22 anos. Foi morar no Alasca e disse que nossa família toda era tóxica. Eu sempre achei ele amargo, mas agora entendi que ele só estava à frente. Falei para ele: ainda tem a licença para pilotar drone? Ele riu: tenho, e o drone também. Expliquei a data, hora, as coordenadas e que queria um vídeo não do casamento, mas do que ia acontecer depois. Eu não ia no casamento, mas eles deram o primeiro tiro. Quando recusei pagar os $62.000, me tiraram da lista de convidados. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, só uma campanha online fina e elegante contra mim. Nem todo mundo aguenta essa alegria. Tudo bem, casamento deles, paz deles. Eles me pintaram como vilão, dizendo que eu era instável, amargurado, perigoso. Aí apertei o botão. O helicóptero não foi por acaso, foi milimetricamente planejado. Chamei o Mark, meu irmão, com quem não falava há 8 anos, ex-militar, trabalha com logística e consegue um helicóptero se você pedir do jeito certo. Eu pedi do jeito certo, paguei o voo, o piloto, a licença. Marquei a zona de pouso 2 meses antes, quando me ofereci para ajudar na organização. Bem no centro do gramado, o mesmo lugar onde depois colocaram o bolo. Eles achavam que eu estava ajudando. Na verdade, eu estava preparando o terreno. O helicóptero chegou exatamente 5 minutos depois que apertei o botão. No começo, os convidados sorriam, achando que era uma surpresa para foto. Aí veio o vento. Ele rasgou véus, quebrou taças de champanhe, espalhou os mapas dos assentos pelo gramado e derrubou o bolo. Os $8.000 do bolo subiram, giraram e explodiram numa chuva de glacê e açúcar. A Kelly gritou. A Lassie ficou parada, toda coberta de fondant. E o Alex? Meu filho só olhou para as ruínas como se fosse um espelho. Eu não fiquei vendo o caos. Fui andando devagar direto pro palco. Tinha um microfone lá para falar antes da primeira dança. Cheguei perto e peguei o microfone na mão. Não gritei. Antes da dança começar, falei com voz firme. Quero dizer a primeira verdade. Silêncio. Algumas pessoas já tinham ligado a câmera do celular. A Lassie correu pro palco gritando: você tá invadindo propriedade privada. Isso é assédio. Eu nem olhei para ela. Abri minha bolsa, peguei um tablet e apertei o play. O áudio tocou bem alto nos caixas de som. Ele não vai vir, a não ser que a gente implore. Então não implore, tá bom? A gente vai dizer que ele é instável. Ninguém mais questiona trauma.
Era a voz da Lassie e da mãe dela. Olhei pra galera. Isso veio da sincronização do iCloud dela, com um celular que ela nem sabia que eu ainda tinha acesso. Ela planejou me incriminar se eu não pagasse. Lassie deu um suspiro e tentou pegar o tablet, mas eu dei um passo para trás. Relaxa, tenho cópias, até o pessoal jurídico do lugar já tem, porque meu cartão pagou o depósito. Isso deixou ela mais calma. Depois mostrei outro arquivo, um Google Doc que era a lista do planejamento do casamento. Na coluna principal, estava escrito, pai paga $62.000. Do lado, um comentário da Lassie, se ele recusar, corta ele, drama é conteúdo. Virei a tela pro pessoal ver. Não expliquei nada, não precisava. Prints falam mais que lágrimas. Então chamei outra pessoa para falar, Amanda, minha sobrinha, a única da família que perguntou se eu tava bem. Ela pegou o microfone, firme. Oi, eu sou a Amanda, vi as mensagens do grupo da família, vi o que falaram sobre ele, guardei tudo para caso tentem mudar a história. Ela mostrou mais mensagens na tela. Ele é egoísta. Ele vai pagar, mais cedo ou mais tarde. Se não pagar, a gente corta ele no jantar de ensaio. Isso dá mais manchete e suspiro. A Kelly levantou, tremendo. Você não pode fazer isso aqui, hoje não. Eu olhei direto para ela. Você fez isso, eu só tô terminando a frase. A Lassie tentou de novo. Você tá destruindo o nosso casamento. Eu respondi. Não, eu tô fazendo justiça. Você colocou preço na família, então vou te dar a conta. A galera começou a se mexer. Uns foram embora. Outros filmavam. Teve gente chorando. O Alex, meu filho, ainda não falou nada. Ele me olhou só uma vez. Eu não disse nada. Não tava mais falando com ele. Deixei o tablet no palco, virei as costas e saí. A playlist do casamento voltou a tocar, como se nada tivesse rolado. E talvez, para eles, nada tenha rolado. Mas para mim, foi a última vez que fiquei no meio de uma mentira que chamam de amor. Na manhã seguinte, acordei com 37 chamadas perdidas. 12 da Kelly, 7 do Alex, 3 de um número que era de um influenciador de casamento, e uma, surpresa, do pai da Lassie. Não respondi nenhuma. Fiz café, abri o laptop e postei uma mensagem com o título, Meu papel no casamento. Uma declaração, não falei nomes, não precisava. Enviei as fotos das mensagens, o documento do planejamento com a parte do pai, a mensagem do Alex dizendo que eu não era mais essencial, o áudio da Lassie falando do trauma. Também mandei os recibos de tudo que paguei, o local, o depósito do vestido, até as capas das cadeiras. Eu não reclamei, escrevi que não era vingança, era questão de padrão. Era o preço do silêncio. O que acontece quando você para de deixar os outros te culparem? Em 1 hora, a publicação tinha 3.000 compartilhamentos. Ao meio-dia, as fotos já estavam em todo lugar. Um grupo de casamento no Reddit compartilhou. Alguém fez um vídeo no TikTok com música de piano. A hashtag Joyful Justice virou tendência. E o melhor, os fornecedores começaram a comentar. Disseram que ele foi o único que se recusou a pagar. Confirmaram que ele pagou o depósito do bolo, aquele que foi jogado no ar. À noite, até o fotógrafo do casamento dele saiu fora. Ele postou uma história dizendo, se seu casamento começa com mentira, eu não vou ajudar a esconder. Naquela noite, recebi um e-mail de uma produtora de podcast. Queria me entrevistar, o pai que disse não. Eu recusei, não porque tivesse medo, mas porque não precisava mais provar nada. Em vez disso, fiz outra coisa. Criei um site, não um blog, uma marca. Com design simples, preto e branco, só uma mensagem na página inicial. Você não deve sua presença a pessoas tóxicas. Leia a verdade. Então escreva a sua própria. O site tinha links para os arquivos. Sem drama, sem nomes, só fatos. De manhã, já tinha 3 convites para falar em público, uma conferência sobre limites, um retiro para filhos adultos. E um convite de uma editora. Sorri. Não por querer fama, mas porque pela primeira vez eu era dono da minha história. A família? Não ficou quieta. Alex postou uma história borrada no Instagram. Sangue é mais forte que prints. Lassie fez um TikTok cheio de lágrimas. A gente só queria proteger a paz.
Kelly escreveu um texto de 900 palavras no Facebook chamado Quando Narcisistas Invadem Dias Sagrados. Ela me chamou de sabotador profundamente perturbado e marcou minha mãe. Eu não falava com minha mãe há anos, mas ela respondeu: eu avisei que isso ia acontecer se você continuasse tratando ele como um cartão de débito. Foi aí que a bolha dela estourou. Então veio a verdadeira reviravolta. O primeiro noivo da Lassie me mandou mensagem. Disse que viu os arquivos, que tudo ficou claro, e agradeceu. Depois, ele me enviou uma foto de um post que a Lassie fez num grupo privado no Discord. Era um plano dela de usar o trauma para conseguir acordos com marcas. Ele enviou isso para um patrocinador dela. Em 48 horas, a parceria dela com a marca foi cancelada. A marca postou: defendemos honestidade e empatia, não histórias armadas. Eu não compartilhei essa vitória, nem precisava. Algumas vitórias são para ficar quietas. Mas aqui está o que eu fiz. Mudei de número, dizia uma mensagem de voz nova. Se você está ligando para pedir desculpas, saiba que já aceitei, mas só eu, não você. Eu me mudei. Não longe demais, só o suficiente. Uma cabana pequena perto de Mendocino. Lugar calmo, movido a energia solar, pago tudo. Tem uma placa na caixa de correio, recusado, em letras de aço. Tapete preto. Tem gente que coloca cercas, eu prefiro uma frase. Aqui é tranquilo. Sem drones, sem convidados, sem pai. Pode só mandar mensagem, tá? Só vinho entre as árvores, o barulho do cascalho sob as botas. E a raposa que acha que eu devo café da manhã. Pela primeira vez na vida, eu não conheço ninguém. Eles tentaram, você sabe, uma última vez. 2 semanas depois da confusão do casamento, recebi uma carta de verdade. Era do Alex, 3 páginas, escritas à mão, dobradas com cuidado. Começava assim: sei que não te defendi, sei que deixei acontecer, mas não sabia o quão fundo era. Sério, não sabia. Não foi um pedido de desculpas. Foi um recibo de culpa, atrasado demais. Não respondi, não precisava. Porque fechar um ciclo não é ouvir me desculpe. É entender que você nunca foi louca. A Lassie também mandou uma mensagem direta. Só uma linha: você arruinou a minha vida. Também não respondi. Tem gente que pensa que silêncio é fraqueza. Deixa eles pensarem. Às vezes silêncio é só paz que cansou de se explicar. O engraçado é que, quando as pessoas sabem que não podem mais te usar, elas somem ou tentam voltar, querendo entrar na sua vida tarde demais. A Kelly fez as 2 coisas. Sumiu das redes sociais. Depois voltou, se chamando coach de cura. Postou uma frase sobre um céu lilás. Às vezes o vilão é só quem finalmente disse não. Quase ri, ela não estava errada. Só não sabia que era dela que falava. Eu não. Eu construí uma marca com tudo isso. Construí uma vida. Abri uma consultoria. Trabalho remoto, clientes particulares. Gente que queria ajuda para colocar limites na família. Meu primeiro workshop, como dizer não sem escrever um romance, esgotou em 2 dias. E o terreno? Dei nome à cabana. Não tem no Google Maps, sem marcação, sem localização. Mas a placa no portão diz que o RSVP foi recusado. Letras de aço. Mesma fonte do convite de casamento, só que esse não pede pagamento. Esse quer dizer que eu terminei. Às vezes as pessoas param no fim da trilha. Olham para a placa, para a floresta, se perguntam se ainda sou eu, o cara que jogou um helicóptero no bolo. E sim, sou. Mas não por vingança. Porque eu precisava adiar. Eu não olho o grupo da família. A Amanda saiu. O Alex ainda está, mas fica em silêncio. A Kelly posta frases. A Lassie reposta links de esquema de pirâmide. Mesma coisa de sempre. Mas eu não leio, porque não estou lá. Não me arrependo do dinheiro, do silêncio que quebrei, nem da tempestade que causei. Você não pode se arrepender de se salvar. E foi isso que aconteceu. Não foi birra, nem vingança. Só fechar a torneira e ver o caos quando o direito acaba. Outro dia, um entregador me perguntou o que era a placa. Por que recusar? Eu sorri e respondi, porque alguns convites não valem resposta. E foi só isso que disse, porque essa era a última frase que devia para alguém.